E aí, tchê, 100%? Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui diretamente do Rio de Janeiro, no bairro Copacabana, tá? Então a nossa live hoje, como nós havíamos prometido, o programa de hoje, Tudo é Possível que Cresça, está sendo feito pelo Rio de Janeiro, tá? E nós temos a presença hoje de Thiago Silva. Thiago Silva tem uma trajetória aí bem interessante para contar, tem um testemunho de vida bastante impactante. Então ele vai nos contar o que Deus fez na vida dele em questão de um ano, tá? De um ano para cá, o que aconteceu na vida dele aí. Nós já vamos deixando um abraço para Maiara Vicente, que está nos acompanhando. Pessoal, já vai entrando aí no canal, entre no canal de YouTube Que Crê, deixa o seu like, inscreva-se nesse canal, deixe o seu joinha. Agora nós aprendemos a falar joinha. Então tá, pessoal. Então assim, ó, os patrocinadores, tá? Lembrando que esse programa tem patrocinadores, a princípio os patrocinadores são mensais, tá? Então a gente encerrou aí esse mês que passou, encerrou com patrocinadores, está aberto aí para novos patrocinadores, tá? Quem está conosco é Bless Propaganda. Hoje a gente não tem material nenhum, porque a gente tá em viagem aí, tá em lazer, recreação, e também a gente trouxe algumas camisetas da marca Que Crê para o Rio de Janeiro. A marca Que Crê está no Rio de Janeiro agora, tá? Então assim, pessoal, eu vou passar a palavra aí para o Thiago Silva. E o Thiago Silva, para quem não sabe, o Thiago Silva é meu genro, tá? E ele está morando atualmente no Japão, tá jogando um time de futsal, mas essa história eu vou deixar para ele contar. Ele vai contar brevemente o que Deus fez na vida dele, como era a vida dele um ano atrás e como está hoje, tá? Então, a palavra está com o Thiago Silva. Fala aí pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui quem tá falando é Thiago Silva. E aí Lucas, beleza, como é que tá, irmão? Daqui a pouco estamos aí por Lajeado também. A gente chegou faz pouco tempo aí aqui no Brasil. E hoje eu fui convidado aí pelo Chiarelli, né, meu sogro, para fazer essa participação aí. Eu já venho acompanhando aí os programas dele desde o Japão também, sempre eu e a Bianca. Mandar um abraço aí também pra minha cunhada aí que entrou, meu irmão também vão estar assistindo aí hoje. Estão aonde, Thiago? O Lucas e a Nathan lá em Joaçaba, né? Daí eu avisei eles que é teu programa, eles também vão acompanhar aí pra escutar um pouco. Lembrando aí que o Lucas também é do futsal, né, Thiago? Exatamente, meu irmão gêmeo, na verdade, o Lucas, né? Pra quem não conhece aí, a gente jogou 2 anos aí em Lajeado. E agora cada um seguiu o seu caminho, mas se Deus quiser, logo a gente tá juntos novamente aí em algum lugar. Já pode contar a tua história a partir desse momento aí, Thiago, da tempo da Alaf aí de Lajeado. Muitas pessoas aí que nos acompanham sabem como é que foi a história da Alaf aí. Exatamente. Então, quando começou, eu fui pra Lajeado, eu acho que foi em 2013, 2014. Fui pra Lajeado, então eu ainda não conhecia a igreja. Foi então que eu conheci a Bianca, né, que é filha do Chiarelli, a gente teve um relacionamento e a gente veio entrar na igreja depois. Depois de algum tempo a gente veio entrar na igreja e a gente foi na quadrangular aí de Lajeado, a gente foi muito bem recebido, a Bianca entrou primeiro que eu, o Chiarelli sempre foi da igreja, depois entrou a Mirth e a Bianca e depois eu. Então foi uma coisa muito boa, né, que aconteceu na minha vida. Eu considero uma das coisas mais importantes, a decisão mais importante que eu tomei na minha vida, que foi essa de entregar o meu caminho a Deus, reconhecer que que Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Então eu fico muito feliz. Depois disso a minha vida só tem mudado para melhor de várias formas. Então eu só tenho muito a agradecer. Depois que eu fiquei em Lajeado, durante o primeiro ano eu consegui sempre ter um destaque, né, profissionalmente também, mas a minha vida também do lado pessoal também melhorou muito. Meu relacionamento com a minha família, com a Bianca, atualmente a minha esposa, com todos, foi muito bom. A gente começou a seguir então a nossa vida seguindo os princípios bíblicos e tudo isso é realmente muito importante na nossa vida. Eu acho que se a gente conseguir entender, pelo pouco que eu conheço, né, por ser recente, faz 1 ano e meio que eu me converti, foi em janeiro do ano passado, 1 ano e meio, não, 1 ano e alguns meses, né, depois que eu entrei, então eu e a minha esposa a Bianca, a nossa vida tem melhorado muito. E mesmo também a gente acompanha na Bíblia que se tivesse algum problema, algumas provações, mesmo sendo uma coisa boa profissionalmente, a gente também sente saudade de casa, são provações, mas são evoluções que a gente tem que ter na nossa vida. Então depois aí de Lajeado, eu tive uma proposta de um time muito bom também no Brasil, que foi o Copa Grill, em Marechal Cândido Rondon. Então eu fui para lá também com essa incerteza de deixar uma igreja muito legal para trás, eu e a Bianca, então a gente casou
para poder sair de casa, conforme está escrito na Bíblia também, que a gente deve sempre honrar a nossa esposa. Então a gente saiu de Lajeado, eu saí de Lajeado e fui para Marechal Cândido Rondon. E chegando lá também eu acabei conhecendo uma igreja muito legal aí em Lajeado com o pastor Abrão, em Marechal Cândido Rondon com o pastor Edson, que foi muito legal, a família dele me recebeu muito bem. A igreja lá me recebeu super bem também, me acolheram, me senti em casa e foi um tempo maravilhoso também que a gente passou lá. Então lá também teve foi muito forte lá, o pastor Edson da igreja de lá fez uma profecia na minha vida, dizendo que Deus tinha planos melhores que os meus, de tudo que eu queria. Obviamente que nós como profissionais, a gente acaba fazendo algum planejamento do que vai acontecer na nossa vida, o que a gente quer para a nossa carreira. E acabou então que foi realmente melhor do que eu pensava. Quando eu estava lá, mais ou menos no final de fevereiro, eu tive essa proposta do Japão, que foi lá do time de Osaka, o Shiroki Arasaka. Então ainda muito melhor, para o Corpora Grill também já tinha uma excelente proposta, era um time muito bom de se jogar. Eles acabaram até ficando em primeiro na Liga Nacional do ano passado, mas então Deus fez isso na minha vida, ele acabou botando essa proposta, então a gente entendeu que era da vontade de Deus que a gente fosse para o outro lado do mundo e graças a Deus tudo deu certo. A gente foi para lá depois, a Bianca acabou nem indo para Marechal Cândido Rondon, como a gente tinha planejado, né? Realmente os planos de Deus são muito melhores que os nossos, então a gente acabou indo para o Japão. E lá no Japão também, mais uma vez, fui com essa insegurança de saber o que vai acontecer na tua vida, como que vai ser, porque é realmente um choque de cultura muito grande, tu simplesmente pegar e mudar de país. Eu fui antes para ver como era a adaptação, para ir ajeitando as coisas, para chegar da minha esposa também. Chegando lá fui muito bem recebido pelo Vinícius, pelo Arthur, que me receberam na casa deles, eu fiquei morando um tempo na casa deles. E também conheci a igreja Ágape lá, na pessoa do pastor Éder, e foi sensacional também, uma igreja muito boa, que a gente vem congregando até hoje. O pessoal do Japão lá, essa igreja é uma igreja de brasileiros, mas também tem peruanos, bolivianos, muita gente da América Latina que busca alguma coisa boa. Então, e após isso, essa é mais ou menos a minha trajetória, né? Então, a partir disso, minha vida tem sido muito boa, tem sido maravilhosa. Claro que tem algumas provações, nada é tão fácil na vida também de nenhuma pessoa hoje em dia, né? Não somente do evangélico, mas das pessoas no mundo normal. Só que eu sempre tive Deus junto comigo. Então, o que acontece? A gente tem um certo receio, tem um pouco de medo, mas a gente sempre acreditou que Deus estaria junto conosco e se é da vontade dele, ele acaba abençoando as coisas. E ele acabou abençoando cada vez mais. A gente conseguiu, o nosso time foi campeão japonês, a gente foi campeão da Liga do Japão e também da Taça do Japão. Foram os dois campeonatos que a gente disputou, nós conseguimos ser campeões dos dois. Eu consegui também ter um bom desempenho individual, mas realmente o que importa é o título coletivo quando a gente joga profissionalmente em algum lugar. E agora tem mais gente entrando, inclusive aí o Daniel lá da igreja de Lajeado. Né? Sei o que eu ia dizer, Thiago, não sei se está acompanhando ali, teus amigos todos estão entrando aí na live, estão deixando o seu joinha, estão deixando o seu like, né? Então assim, ó, aproveita, manda um abraço para os teus amigos que entraram aí. Eu vi que tem o pessoal do grupo jovem, da rede jovem, da igreja quadrangular de Lajeado, eles estavam entrando aí. E também assim, ó, os amigos do Thiago aí, se quiserem fazer alguma pergunta, alguma curiosidade do Japão, agora está aí a pessoa mais indicada e apropriada para responder essas perguntas aí, é o próprio Thiago. Eu no início tentei responder algumas perguntas aí do Japão, mas a gente ficou pouco tempo no Japão, né? A única coisa que eu consegui dizer ao longo do tempo aí é cumprimentar. A gente tem pessoas, a gente fez amizade no Japão e tem pessoas que nos assistem direto do Japão. Tá? Então a única coisa que eu conseguia dizer era boa noite pro pessoal daqui e lá no Japão como é que ficaria, então bom dia lá, como é que seria? Então? Bom dia aqui é o Ohayou gozaimasu, inclusive mandando aí pra Ana, nossa irmã querida lá do Japão, nos recebeu muito bem também, sempre que possível ela fica ajudando a Bianca também, ela faz um pouco de tradutor, ela fala muito bem também o japonês, né? Ela já está lá faz alguns anos e ela, a família dela, são uma família muito abençoada. A gente gosta muito deles, então Ana, um abraço aí pra ti, pro Ken, pro Lucas, pro Uren, pro Léo, um abraço pra vocês, saudade de vocês. E aí, boa noite também, entrou meu irmão aí, o Lucas, né? Fala Lucas, tudo bom meu irmão? Como é que tá?
Pessoal, vão deixando as perguntas e algumas dúvidas que vocês querem esclarecer, né? E mandar um abraço também para Laura. Laura é a nossa ouvinte aí, assídua, é desde o primeiro programa, lembrando que hoje é o 12º programa, né? Estamos fazendo aí num ambiente, não estamos com aquela música tradicional de fundo, com aquele louvor, porque nós estamos no saguão do hotel. E aqui no saguão do hotel nós estamos na parte ainda do refeitório, foi o único lugar que nos restou. A gente fez uma live antes aí tentando encontrar uma oportunidade aí, mas não foi possível, tá? Então, um abração para Marcos Damer, Thiago, ele nos acompanhava quando nós estávamos no Japão. Marcos Damer, para quem não sabe, ele é um mágico. Ele optou aí em seguir esse ramo de mágico. Eu nem sabia que isso era uma profissão, mas o Marcos Damer aí, ele vem... Marco Damer vem aí alegrando aí o coração da gurizada, aí fazendo esses truques e magias. Um abração pro Strauss, o Strauss está nos seguindo aí. O Strauss que mora em Porto Alegre. Nosso querido amigo Strauss. Strauss, a gente lembrou de ti hoje num dos videozinhos, a gente tá no Rio de Janeiro e em alguns daqueles momentos do avião, né? A gente lembrou de ti, a Mirce inclusive fez um comentário aí, se fosse o Strauss aqui nessa hora, o Strauss que ama andar de avião, né, Strauss? Então teve uns momentos pra ti, sabe? Aquelas, quando, né? Foi pra ti. Não, o Lucas aí, Lucas Freitas aí perguntando se vai ser o casamento. Vai sair, não te preocupa, vai ter festa, vai estar tudo tranquilo, Lucas. Só que infelizmente é meio difícil da gente, né, conseguir organizar. A gente lá de longe, a gente fica só o mês aqui. Mas estamos planejando aí, a gente espera em breve ter notícias aí sobre a festa. Jonathan entrou também aí, Jonathan Santos. O Jonathan Santos teve um livramento esses dias aí, não se envolveu num... O Jonathan é o Pelé. Jonathan... Pelé, abraço Pelé. O Pelé que é casado com a Bianca, o Pelé de Venâncio, eu tava confundindo os nomes Pelé, aí. Um abraço. O Strauss, sabe? Fica à vontade. Quando quiser, só nos ligar e chegar lá no Japão. Só que ele vai querer ir de carro, né, Strauss? Com certeza, tu e a Karen, nossos amigos queridos, serão muito bem-vindos lá em casa. Já tem onde ficar, né? Como eu sempre falo para os meus amigos. Quem quiser conhecer lá será muito bem-vindo. E assim como ele fez para nós, né? As portas estão sempre abertas, né? E lá abre ao contrário, ela abre para fora. É uma das tudo planejado. É uma das curiosidades do Japão aí. E é isso então, gente. Quem quiser também falar mais alguma coisa, eu também vou falar mais algumas coisas aqui. Muita gente também me perguntou por que a gente, assim, porque um jogador, né? Alguém, digamos, já tem um sucesso, venha se tornar cristão, né? Então é o que eu te falo, eu acredito que tu tendo uma vida em Deus, tu tem uma vida muito mais completa, entendeu? Como eu tive com a Bianca, que eu falei em questão de relacionamento, questão pessoal, a gente não adianta o sucesso, dinheiro, algumas coisas assim. É muito bom, só que são prazeres momentâneos que a gente tem na nossa vida. A gente só sente uma alegria completa mesmo quando a gente acredita em Deus, a gente bota Ele à frente de tudo. Então, com certeza, quem está passando por algumas tribulações, algumas dificuldades, pode ter certeza que Deus, Ele só coloca no nosso caminho, como está escrito na Bíblia também, fardos que a gente pode suportar. E eu converso com muita gente sobre isso também, sobre lá no Japão, que é muito difícil para os brasileiros que estão lá. Eles chegaram muitos anos atrás, quando não tinha nada de tecnologia, nada de internet, e eles sofreram muito com isso. Mas para vocês verem como Deus faz isso na nossa vida, se eles levaram eles para lá e conseguiu honrar eles lá. Tá entrando agora aí também a minha mãe querida, Maria Nianoff Selbach, mandar um abraço para elas. Consegui aproveitar um diazinho apenas aí com eles, mas depois dessa viagem aqui que a gente veio fazer a lazer aqui, eu vou estar um pouco mais em casa com eles também, com meus pais, com a minha família lá de Canoas. Ana Maria, nós estamos bem. O Thiago chegou no meu quarto lá, nós estava dormindo, e ele é que está com a situação do fuso horário, não é eu, né? Mas parecia que era eu que estava com o fuso horário. Fala um pouquinho do fuso horário, Thiago. Tu saiu que dia e que horas lá do Japão? Gente, até eu tô meio confuso agora. Eu saí do Japão terça às 10h30 da manhã, então cheguei no Brasil. Que horas que eu cheguei no Brasil, mano? Meio-dia de? Do dia 5. Eu saí do dia 4 no Japão e cheguei meio-dia do dia 5 do Brasil, né? Do Brasil de quarta-feira, então foram, mas na verdade deram mais de 36 horas. Foi do Brasil, eu fiz a conexão lá na França, então eu tive que esperar 7 horas no aeroporto lá de Paris.
Depois eu fui até o Rio, também deu mais 10 horas de viagem, tive que esperar mais 4 horas, e então depois Porto Alegre, né, que é a nossa terra natal. Então lembrando, ele foi até o Rio, nós estamos no Rio de Janeiro agora. Ontem então, ele estava aqui também. Ontem ele estava aqui, hoje de manhã em Porto Alegre, pegou o voo. Não, assim, olha, às vezes tu chega a parar e pensar, onde é que eu tô, né? Aqui. É bem complicado essa questão do fuso horário, geralmente as pessoas falam que é um dia para cada fuso, né, então eu andei 12 fusos horários. Mas a gente tá aí, né? Como a gente tem que aproveitar a família, então a gente deixa as coisas de lado, tem que aproveitar. O Strauss tá perguntando aí qual religião que predomina. Olha, Strauss, eu acho que lá é o budismo, tem muitos templos, tanto é que no início do ano a minha equipe, também como forma de superstição, levou todos os jogadores num templo para fazer algumas coisas. Eles deram para nós algumas coisas que no caso dariam sorte, mas isso é normal, todas as equipes fazem isso lá, vão no templo. Algumas vezes quando a gente está de manhã, por exemplo, eu tô indo pro treino, eu passo por um templo, aí eu vejo as pessoas lá na frente, elas fazem o cumprimento deles, que é reverência, né? Mas tem muitas pessoas lá também que são ateus, né? Muitos são ateus, não acreditam, então fica bem complicado. E até tem uma... Tu tá aí do lado de um fuso, confuso. Não, realmente, isso deixa a nossa cabeça bem... Esse fuso horário aí de 12 horas é bem complicado, mas a gente tem que se acostumar, né? Não tem muito o que fazer. Não, mas acho que ele tá falando que o confuso é eu. Um abraço pro Strauss aí, meu amigo de madeira, né? Strauss Madeira Bica. Então lá, também o que tem muito no Japão é isso deles ter muitos deuses, né? Até uma curiosidade, teve um jogo que nós estávamos quebrando uma história lá, que foi uma história bem difícil de quebrar. Foi o 10º ano da liga profissional no Japão, e os outros 9 anos o time que tinha ganhado era outra equipe, que era o Nagoya Oceans, que é uma equipe muito forte lá também, investe muito, sempre tem brasileiros, estrangeiros, assim como o nosso time também. Então, e uma curiosidade, o nosso treinador, chegou um momento que a gente estava para confirmar o primeiro lugar na fase regular, e ele falou, talvez, eu não sei o que pode acontecer lá, eles falam muito que eles têm muitos deuses, sabe? Ele falou, se o nosso treinador ele jogou na Espanha, então ele é um pouco diferente do japonês. Ele falou, então a gente muitas vezes enfrenta muitas barreiras na nossa vida, a gente se preparou da melhor forma que a gente pôde, mas parece que não está tudo sob o nosso controle. E realmente, ele sabe disso, nada está sob o nosso controle na nossa vida. Nós que somos cristãos, a gente sabe disso, que Deus está no controle. Então ele falou, se tem algum Deus, por exemplo, um Deus do futsal, ele que vai decidir se a gente vai cruzar esse muro, passar por essa barreira tão difícil na nossa vida. Então foi uma coisa interessante que eu pensei, os outros japoneses, então fiquei observando a reação deles. Eles meio que se olharam assim, não demonstraram muito entendimento sobre a coisa, porque realmente eu acho que eles não acreditam muito nisso. O que eles têm muito, eles são pessoas muito educadas, muito esclarecidas, são inteligentes, e eles são muito respeitosos, assim, por exemplo, eles respeitam a minha religião, respeitam a minha forma de ser, como eu também respeito a deles, então isso é muito legal. Eu infelizmente não tive a oportunidade de falar com eles, porque eu não domino a língua ainda, apesar de estar estudando bastante o japonês. Para tu chegar a ter um nível de conversa complexo é bem difícil. Na verdade, temos eu, o Arthur e o Vinícius está lá faz 6 anos já. Ele fala muito bem japonês, ele fala fluentemente japonês, então é uma coisa que eu quero buscar aí também, que é muito difícil. Pessoal, vai deixando o seu like aí, vão se inscrevendo no canal de YouTube Que Crê. E Thiago, só para esclarecer um pouquinho, assim, o idioma japonês lá são 3, fala um pouquinho dessa parte, sei que tem o kanji, explica um pouquinho para o pessoal, porque sempre me perguntam, né? Mas pessoal, eu tive pouco tempo lá e a gente procurou assim, ó, a aprender outras coisas, né? Então a parte do idioma lá, a gente até tentou no primeiro momento aprender alguma palavra ou outra, mas é muito difícil. Para nós, assim, até em relação a, eu digo, a idade, né? Se torna uma coisa mais difícil. Então, como a gente estava com o Thiago e a Bianca, a gente procurou deixar eles mesmos buscar as palavras e quando tinha que chegar no restaurante, as explicações, enfim, a gente ficou a cargo deles aí. Então, só esclarecendo como é que funciona aí essa situação dos idiomas lá, né? O idioma, assim, como funciona o japonês, o Nihongo no caso, né? Que também são 3 tipos de alfabeto, é o hiragana, o katakana e o kanji. O que é muito difícil, que sim,
Na verdade não são letras, são símbolos que expressam sons. Eles não têm assim, por exemplo, uma letra separada. Eles têm as vogais, no caso, separado, mas geralmente eles entram com alguma outra letra. Então ficariam palavras como Ra, Ré, Ri, Ró, Ru, e aí eles têm algumas flexões, então é muito complicado de tu conseguir ler e entender, porque o hiragana e o katakana até são mais simples de tu entender. Eu estou fazendo curso online juntamente com a Bianca, o hiragana e o katakana a gente consegue ler e entender. Só que acontece que quando tu junta uma palavra, por exemplo, vamos falar uma palavra tipo mãe. Então mãe seria, por exemplo, a mãe da Bianca seria Okasan. Só que quando tu escreve Okasan na forma do hiragana, ele se transforma em um símbolo. Esse símbolo é o kanji. Então realmente para cada palavra quase eles têm um símbolo. Então tu conseguir ler isso, entender. Tanto é que muitas pessoas lá, muitas pessoas dificilmente conseguem ler, por exemplo, quem lê livros, quem lê jornais é considerado uma pessoa mais culta, porque ela consegue interpretar todos os símbolos. Isso realmente é muito difícil. Eu já perguntei para os japoneses, eles falaram que também eles não entendem todos os símbolos. Não é como aqui no Brasil, que tu junta as letras e está formada a palavra e é realmente fazer. Eu vi que o Strauss perguntou se tem japoneses evangélicos. Tem sim, na igreja que a gente vai, a gente faz o culto na parte da tarde, das 5h30, e de manhã tem o culto dos japoneses evangélicos também. Eu nunca fui, até por não ter domínio da língua, mas é muito legal também, tem bastante gente. E também tem igrejas grandes lá, evangélicas, tem no centro lá da cidade de Osaka também, uma igreja muito grande, onde eles pregam em inglês. Então, geralmente as igrejas estrangeiras lá que pregam a palavra de Deus também, os evangélicos, eles falam muito inglês também, japonês. Tem poucos brasileiros na cidade de Osaka, tem menos de 1000. Thiago, tem uma boa pergunta ali. Dá uma lida nessa pergunta, acho que essa aqui tu pode responder também. O Jairo, se eu não me engano, o Jairo é nosso vizinho lá no Universitário, né, Jairo? Então o Thiago vai responder essa pergunta e nós estamos quase encerrando a nossa participação aqui. Lembrando ali também que o kanji tem 3 níveis, né? E cada nível tem um... Eu sei que conversando com o pessoal esses dias, eles... Tá, tu sabe quantos kanjis? Parece que tem uma conotação assim, né? Como é que funciona isso? Ah não, em relação dos kanjis, é assim, eles aprendem na escola por anos, né? Então, por exemplo, no primeiro ano, eu não sei, eu vou dar um exemplo aqui, mas eu não sei exatamente qual é o número, mas eu sei que eles aprendem por ano. Por exemplo, no primeiro ano do colégio você aprende 150 kanjis, no segundo 200. Então, para tu ter o nível básico de japonês, tu tem que saber no mínimo 1050 kanjis, mais ou menos, que é o básico, eu acho, para tu conseguir ter uma conversação nível, né? E até para dizer que tu é fluente na língua. O Jário perguntando do nível do futsal. Cara, me surpreendi com o nível do futsal japonês. Eu vim pra cá achando que era mais fraco, mas realmente não é do mesmo nível da Liga Nacional do Brasil, porém é mais forte que o gauchão que a gente jogava, por exemplo. Tá tipo no intermediário, um pouco abaixo da liga. A diferença é que o jogo aqui é muito mais jogado, o juiz ele dá muito mais as faltas, ele não deixa. No Brasil o jogo é muito físico, entendeu? É muito pegado, muito forte, é difícil de sair de alguns tipos de marcação aí no Brasil, tanto é que na LAF a gente teve sucesso, muito sucesso aí com o treinador, com o Giba, porque o nosso time, ele fazia uma marcação muito boa lá na quadra de ataque, como a gente fala, né? Agora mudando um pouco, já estamos falando mais de futsal. Então, isso é muito legal, cara, porque eu me surpreendi, porque os japoneses aqui, eles são muito inteligentes, eles são muito rápidos, eles não cansam. É um jogo bem diferente do Brasil, porém o nível é muito bom. Então, chega a ser... Mas realmente me surpreendeu, porque foi muito bom. Esse time, o Nagoya, por exemplo, ele traz jogadores de alto nível do Brasil, traz o Serginho Paulista, que quem acompanha o futsal conhece, um jogador muito habilidoso. Também eu conheci ele aqui no Japão, um cara muito gente boa. E realmente eles trazem jogadores de seleção. Por exemplo, teve o Chimbinha também que jogou na seleção do Brasil. O Arthur, que joga no meu time, já foi para a seleção, jogou no Corinthians. O Daniel Sakai também já esteve na seleção, jogava aí na Soeva do lado. São todas pessoas que eu conheci aqui, tive um pouco mais de contato aqui, conversava depois dos jogos, até porque a cidade é meio longe. Mas então são jogadores de alto nível que vêm para cá. Pessoal, nós vamos responder mais uma pergunta, que é a pergunta do Strauss ali, e vamos deixar um abraço também. O pessoal sempre pergunta, tu quase não deixa abraço para nós, a gente participa com um like, né? Então um abraço para a pastora Viviane de Santa Cruz, que sempre nos apoia em todas as nossas
quando a gente tem alguma... Ó, o Thiagão entrou aí, ó. O Thiagão também é de Venâncio, né? O Thiago. Fala, Thiagão. Então, assim, ó, tô deixando um abraço para todos vocês. Muitas vezes a gente tá num assunto, às vezes não consegue deixar ali um retorno, mas a gente acompanha. Sempre que termina a live, eu procuro responder a todas as perguntas que tem ali, mesmo pelo não verbalmente, né? Então, assim, ó, o Strauss perguntou, a última perguntinha aqui, nós estamos estourando o tempo, a gente não gosta muito de passar do horário aí. O Strauss perguntou em termos de tremor de terra. Passou por algum tremor de terra? Peguei já 2 terremotos quando eu tava lá. O primeiro foi logo que eu cheguei, a gente teve uma rodada central em Tóquio. Tóquio é bem normal de dar tremores, é uma região que está acostumada com isso. Tem muitos no ano, não sei dizer o quanto para vocês. Mas o primeiro que eu tive foi bem tranquilo até, foi no momento que a gente tava dormindo. Então a maioria do pessoal sentiu, a gente só foi descobrir depois. Então, e teve outro que foi um pouco mais forte, que foi é que aqui é diferente, né? Eles têm a escala do Japão. Então na escala do Japão foi tremor 3 ponto alguma coisa, o máximo que eles têm é 7. Eu tava no treino inclusive e a Bianca tava em casa, então eu fiquei um pouco preocupado. Nós estávamos treinando, por exemplo, bola parada, que era batida de escanteio, que a gente treina bastante. Então, isso aí, um abraço aí pro Jário. Qualquer dúvida aí também, quiser conversar, saber mais, só chamar que a gente... Quem quiser acompanhar também a minha página no Facebook, eu tenho Thiago Sebok Futsal, é só curtir que a gente está sempre atualizando sobre os jogos lá no Japão. É bem legal. E sobre os terremotos, depois a gente pegou um quando eu estava em casa, mas como eu estava no ginásio, que é um lugar aberto, para mim foi só um tremor assim, é como... Bom, a gente para às vezes algumas pontes aí no Brasil que elas têm um pouco de movimentação, então tremeu um pouco, durou questão de uns 30 segundos e não aconteceu nada. Então, mas quando eu cheguei em casa, a Bianca falou que dentro de casa o efeito é diferente, tinha tremido bastante a janela, foi bem diferente. Mas é tranquilo, eu não me assustei quanto a isso e a gente já vai pra lá meio que sabendo disso. A região de Osaka, ali onde a gente mora, é bem tranquilo quanto a isso. Tem poucos terremotos e foi uma boa, né? O Strauss fica só atirando, me tirando, né? O Strauss é uma figura. Strauss, deixa de bobagem, vem lá em casa comer um churrasco, tá? Eu vou encerrar a conversa. Aí, Contigo eu tenho que encerrar a conversa assim. Vem lá tomar um chimarrão e vamos fazer um churrasco. Vamos fazer um churrasco lá que é melhor pra conversar. O avião pegou muita turbulência. Então tá, pessoal, nós vamos encerrando aqui. Tá, é um prazer sempre fazer essa participação aqui, o programa, as pessoas fora do... Eu acho estranho não, as pessoas muitas vezes perguntam bastante coisa fora do ao vivo, né, um pouco de vergonha, um pouco de, sei lá, mas enfim, a gente tem muita participação sempre e o pessoal a cada programa, né, vai dando uma ideia, procura fazer isso, procura fazer aquilo. Então praticamente nós estamos acertando já para que lado vai o programa. O próprio YouTube a gente está também definindo para que lado ele vai. Nós estamos procurando aí, já estamos procurando fazer um estúdio, tá? A gente viu alguns modelos de estúdio, na verdade requer bastante investimento, né? Mas como a marca Kicre, tudo é possível ao Kicre, nós vamos chegar lá também. Lembrando, pessoal, a gente tem muita ajuda, a marca Kicre é uma marca que ajuda outros projetos. Eu tenho que deixar um abraço aqui para o Giovanni Souza, do projeto La Corunha de Fortaleza. Lá a gente consegue ajudar 200 jovens, entre crianças, adolescentes e pré-adolescentes. A cada momento ele manda fotografias, ele manda vídeo, ele manda áudio, né? Agradecendo a participação da marca Gospel Kicre. Então assim, ó, pessoal, a gente só consegue ajudar o próximo tendo a ajuda de vocês que nos assistem, vocês que nos acompanham. Esse dia também a gente conseguiu um split aí para uma escolinha bíblica, sabe? Então, seguido tem algum pedido e a gente consegue realizar, mas é com a ajuda de vocês. Então assim, ó, eu sei que às vezes tem aquelas pessoas assim, eu gostaria tanto de ajudar um projeto, mas eu não tenho tempo, eu não disponho de tempo para ajudar no projeto. Pessoal, ajuda o nosso projeto Kicre com valor, tá? Repassando o valor. Esse projeto La Corunha esses dias precisava, até não conseguiu ainda, 30 pares de meia, o meião aquele, dava R$350. A gente sabe que muitas vezes tem empresários também, R$350, se for muito, que um pouco ajuda com 50, com 100, até a gente montar esse valor. Foi assim que a gente conseguiu o split, cada um doando um pouquinho. Tá? O valor a gente procura ser bem transparente, a gente realmente repassa, pega depois um depoimento da pessoa que recebeu, faz uma prestação de conta, para dar credibilidade ao programa, para dar credibilidade à marca. Até lembrando aqui da parte
do split, acabou sobrando R$150, que passou do valor. A gente foi lá e comprou um tatamezinho para a escolinha bíblica. Então assim, ó, as pessoas ficam bastante agradecidas, tá? Então o intuito é esse, nós vamos dar tchau. A gente deu 3, 4 vezes tchau, tá? Então agora realmente é definitivo. Um abraço para todos, que Deus abençoe a vida de todos. Todos que participam do programa, a gente procura sempre orar por vocês pela manhã. A gente tem um momento de oração, a gente ora por todos vocês que participam do programa, que participam do nosso YouTube, e também para que Deus abençoe o trabalho de vocês, a vida de vocês, os seus familiares, e principalmente que Deus dê livramento. Pessoal, a gente está no Rio de Janeiro hoje, uma cidade que está, para quem acompanha as notícias aí sabe que o Rio de Janeiro está bastante, todo mundo está com um pouco de medo. A gente está aqui, a gente está orando para que Deus nos abençoe e para que Deus nos dê livramento, tá? Então peço a vocês também que são parceiros nossos, aí são nossos amigos, orem por nós também, tá? Que Deus abençoe o nosso passeio aí, que dê tudo certo, tá? Então um abração para todos e até o próximo programa na quarta ou quinta-feira que vem. A gente não tem uma data definida por causa do participante, do convidado. O convidado muitas vezes não tem tempo na quarta. O horário a gente procura fazer sempre o mesmo, 21 horas, quarta-feira ou quinta-feira. Obrigado pela participação do Thiago. Considerações finais, Thiago, e vamos encerrar daí. É isso então, gente. Muito obrigado aí a todos que participaram, que deixaram perguntas, que deixaram seu abraço aí. Deixa um abraço para mim. Um grande abraço aí pro Strauss, nosso amigo. Pode nos contatar então, Strauss. Logo mais vamos estar por Lajeado aí e a gente conversa melhor. E é isso, gente. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Qualquer dúvida que alguém tiver também assistir após aqui que termine ao vivo, pode deixar que eu também vou estar procurando responder. É isso, um grande abraço, que Deus abençoe todos. Então, um abraço a todos, que Deus abençoe todos.